Dizendo que Deus é bom. Você pode repetir isso? Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo todo. Ele é muito bom. Aleluia.
Amém. Deus abençoe a equipe de louvor. Glória a Deus. Daqui a pouquinho estarão cantando novamente aqui no momento da ceia. Passado, nós falamos a respeito de Romanos capítulo 12, a primeira parte, e hoje eu quero concluir a segunda parte, porque o tema da mensagem dessa noite é transformados pela palavra. Qual é o tema da palavra, da mensagem? Glória a Deus, transformados pela palavra através do Espírito Santo. Amém? Todos acharam? Apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo número 2, diz assim o apóstolo Paulo, falando à igreja, os cristãos em Roma: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Apresente o seu culto para Deus. Você está agora nesse momento num culto, onde você vai apresentar esse culto que você vai servir ao Senhor nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais um dia na tua casa. Meu Deus, o Senhor escolheu esse lugar, ó Pai, para que o teu povo se reunisse para prestar a ti um culto de adoração. Nós acabamos de cantar louvores de adoração ao teu nome, e agora nós estaremos ouvindo a tua palavra, mas para isso nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, fala de maneira precisa ao coração de cada um dos teus filhos, que todas essas palavras, ó Deus, sejam palavras transformadoras, sejam palavras que venham trazer mudança no nosso caráter, na nossa vida. Fala de maneira poderosa, meu Deus, que toda incredulidade possa cair por terra, e que o Senhor tenha liberdade, como Pai que o Senhor é, tenha liberdade para falar de maneira sobrenatural ao nosso coração, pois a tua palavra diz através de João em Apocalipse, que aqueles que têm ouvidos, ouça o que o teu Espírito diz à igreja. Então, Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite, para falar a cada um de nós, tratando conosco, Pai, a fim de que o nosso culto seja espiritual, e acima de tudo, ó Pai, seja um culto aceito por Ti. Assim nós te pedimos, e no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite, irmãos, continuar a segunda parte dessa palavra que nós começamos aqui a domingo retrasado, falando sobre essa epístola, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, onde depois da sua casa, você pode ver lá, a respeito desse capítulo inteiro, coisas extraordinárias que o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui como ensinamento aos cristãos em Roma, aos santos que estão em Roma. O apóstolo Paulo envia, escreve essa carta, e lá no capítulo 1, no verso 7 de Romanos, ele está dizendo que ele está designando aos santos em Roma, esta carta, essas palavras, trazendo, irmãos, informações, trazendo um ensinamento a esta igreja. E no capítulo de número 12, a gente vai ver, em todo esse capítulo, hoje não dá tempo, a gente poderia aqui gastar um ano inteiro, só no capítulo 12, versículo por versículo, como a pastora Elza tem feito na doutrina, versículo por versículo, e tem sido uma bênção, uma maravilha, um conhecimento que nós temos adquirido, porque a Bíblia Sagrada, meu querido, ela é muito profunda, ela é muito rica. Você nesse momento assentado no teu lugar aí, você não está ouvindo apenas um homem falar contigo, você vai ouvir duas coisas aqui nessa noite. Você vai ouvir a palavra de Deus através do Espírito Santo, que comunica a nós as grandezas de Deus, coisas, irmãos, inefáveis, coisas preciosíssimas, é a palavra de Deus. Isso aqui é ouro refinado, isso aqui é diamante, isso aqui é a coisa mais preciosa que o crente precisa, é a palavra de Deus.
Quando nós temos a palavra de Deus, nós temos, meus irmãos, tudo o que nós precisamos nessa terra, porque é através dessa palavra que nós ouvimos, foi através dela que esse Deus maravilhoso, Ele fez todo esse mundo e todo esse universo. Então no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai trazer para nós, irmãos, um ensinamento. A igreja precisa aprender o que é um culto, e como podemos fazer um culto para Deus. Um culto que nós estamos nesse momento fazendo esse culto ele tem que ser acima de tudo espiritual. Você não está aqui para fazer esse culto para mim, nem para as pessoas que estão ao seu lado. Você veio nessa noite na casa do Senhor prestar um culto a Ele, amém, irmãos? Por isso que é necessário que a gente entenda alguns conceitos a respeito disso. Então o apóstolo Paulo falando a respeito de culto, e a palavra culto vem do grego, que significa serviço sagrado, latreia. Essa palavra grega latreia significa o nosso culto, e esse culto nosso é um serviço sagrado, é um serviço que nós prestamos a Ele, seja assentados, seja em pé adorando ou louvando a Deus, é um serviço ao nosso Deus. Então nessa noite, todos nós estamos aqui a serviço, prestando o nosso culto de adoração a Deus, a nossa obediência a Deus. Por isso que é necessário o culto. Tem pessoas que não entendem o motivo do culto, para que existe tanto culto. Tem gente lá fora que fica até dizendo para você, mas que tanto você vai na igreja? Que tanto você vai, terça-feira está lá, sexta está lá, segunda na oração você está lá, não tem tanto motivo para estar. Eu creio, e você crê, que tudo que nós fazemos, Deus está aceitando, amém? Esse é o culto que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 12, o nosso culto, o nosso serviço a Deus. E além desse serviço a Deus, temos que prestar atenção que ele está dizendo que esse culto precisa ser racional. Em algumas bíblias aí, algumas tradições, está dizendo culto racional, não é isso? Em algumas traduções tem o culto espiritual. Então esse serviço a Deus, esse culto que nós estamos prestando a Deus, precisa ser um culto racional, um culto lógico, um culto inteligente. Nós usamos a nossa faculdade, nosso raciocínio para cultuar a Deus. Ninguém aqui entra em transe não, ninguém aqui está doido não, ninguém aqui está realmente, fora de si. Todo mundo está aqui porque quis estar aqui, amém, irmãos? Ninguém veio de maneira forçada. Às vezes você até força um filho a vir no culto. Não, você tem que ir comigo. Tem que ir comigo, sentar do meu lado e ouvir a palavra. Às vezes o filho, em dada etapa da vida dele, você força ele a vir contigo. Mas vai chegar uma hora que não tem como você forçar ele mais. Vai chegar uma hora que ele mesmo vai escolher se ele vai cultuar a Deus ou ele vai ficar lá no mundo fazendo as coisas do mundo. Por isso o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele traz para nós aqui, meus irmãos, informações necessárias. O que é o culto, como deve ser o culto, como nós devemos prestar esse culto a Deus. Não podemos estar aqui simplesmente por algum objetivo, quem sabe, fora do contexto da palavra. Eu vou na igreja no domingo que eu tenho que encontrar com fulano. Aqui não é ponto de encontro. Eu vou na igreja domingo que eu preciso tratar um negócio com alguém que durante a semana eu não tratei. Aqui também não é casa de negócio, aqui é casa de oração. Então não há nenhum objetivo além desse, de estar aqui assentado, prestando única e exclusivamente o nosso culto a Deus, amém, irmãos? Igreja só serve para isso, para reunir os santos, adorar a Deus e ouvir a sua palavra, e através desse culto, sermos instruídos, recebermos o maná, porque esse maná que é a palavra de Deus alimenta cada um de nós, porque no capítulo 12 o apóstolo Paulo também está dizendo, nos versículos posteriores, ele está fazendo uma analogia, no capítulo 12, ele faz uma analogia, uma comparação entre o corpo humano e entre o corpo de Cristo. O corpo humano tendo muitos membros e cada membro com as suas funções. Assim também a igreja, o corpo de Cristo, que nós também somos muitos, mas nós temos cada um de nós funções diferentes.
Por isso que foi dado à igreja os dons espirituais. Por isso foi dado à igreja também profetas, foi dado à igreja evangelistas, foi dado à igreja pastores, líderes e até sábios para nos ensinar a palavra de Deus. Todas essas pessoas que trabalham dentro da igreja, no corpo de Cristo, têm a sua devida função. É por isso que a igreja é um organismo vivo, um corpo de Cristo na terra, que precisa ser bem ajustado. Aqui cada um de nós exercemos uma função. Embora você possa não ter um cargo oficial na igreja, mas você tá oficiando aí, você está prestando o teu serviço aí, de adoração a Deus. Talvez alguém possa dizer, queria estar com o microfone na mão pregando, ou quem sabe cantando, mas você está fazendo também uma prestação de culto, você está aí assentado, porque eu ia pregar para quem se você não estivesse aí? Os anjos eu sei que ocupam até a parte dos lugares que estão vazios, mas vocês fazem parte do culto, então nós fazemos o culto para Deus, amém, irmãos? E é por isso que esse culto, agora vamos começar a falar a respeito desse culto, porque olha, presta atenção no que eu vou te falar. Se nós estamos na verdade fazendo esse serviço, de estarmos aqui, prestando esse culto para Deus, então se a gente está prestando culto para Ele, tem que ser do jeito dele, não pode ser do jeito nosso. Então aqui o apóstolo Paulo vai ensinar como é que Deus estabeleceu o culto para Deus, como que nós vamos fazer com que esse assentar aí, e estar aí 50 minutos assentado, tudo que nós estamos fazendo, desde o início do louvor, até o final do culto, ou dessa santa ceia, seja aceito por Deus. Porque se Deus rejeitar esse culto, Ele não aceitar o que nós estamos fazendo, nós estamos aqui perdendo tempo, nós estamos aqui apenas ouvindo um pregador, um palestrante. Mas se você entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito do culto, você vai sair daqui e vai dizer, o culto foi uma bênção, eu fui abençoado nesse culto, Deus falou comigo de forma tremenda, Deus tratou comigo. Mas para isso nós precisamos estar de acordo com o conceito do apóstolo Paulo, que ele vai falar aqui a respeito de peculiaridades, coisas assim, tão pequenas que passa desapercebido, que nós não atentamos. A gente realmente vem na igreja, num ato religioso, de segunda a segunda, mas não presta atenção como você está cultuando a Deus. Deus não aceita qualquer culto. Deus é exigente, Ele é muito exigente. Quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés, Moisés, agora o meu povo, o povo de Israel, eu quero que você agora construa o tabernáculo, eu quero que você construa esse templo móvel, porque o tabernáculo era um templo móvel. Ora, Israel acampava num local e ali os levitas, os sacerdotes, montavam o templo, o tabernáculo para adoração a Deus. Passava um período, eles levantavam acampamento e eles seguiam em frente, rumo a Canaã, então eles desmontavam e caminhavam e montavam em outro local. Então quando Deus ele quis construir o tabernáculo, ele foi minucioso, falando com Moisés os detalhes que ele queria que o tabernáculo fosse construído, como a arca seria construída, a arca da aliança, todos os utensílios de dentro do tabernáculo, tudo foi ordem de Deus, para que tudo fosse feito de acordo com ele, para que ele aceitasse o culto do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, para apresentar os pecados do povo. Então Deus é muito criterioso. Certo momento aqui, eu quero que abre para mim, fazendo um favor, o telão aqui, faz favor, Levítico capítulo de número 10, nós vamos ver dois filhos de Arão. Os dois filhos dele foram mortos dentro do templo, porque eles não atentaram para as leis que Moisés havia dado para Arão, para que ele pudesse estabelecer todos os quesitos, todas as prescrições da lei, para que uma oferta, para que o sacrifício fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Então em Levítico, Nadab e Abiú, dois filhos de Arão, foram queimados dentro do templo, mortos dentro do templo, porque ofereceram a Deus fogo estranho. Quantos estão entendendo até agora?
Então esse culto não pode ser fogo estranho. Esse culto aqui não pode ser alguma coisa que alguém chegue aqui, ainda que você não seja evangélico, porque até a pessoa que não é evangélico ainda, está visitando a igreja, quem sabe nossos irmãos católicos, espíritas, ou quem sabe alguém que professa outro credo religioso que está conosco, essa pessoa tem que vir no culto de um domingo, ou na terça ou na sexta, e tem que entender o culto, tem que saber o que foi pregado no culto, porque senão, meu querido, vira só movimento. Se eu quiser fazer um movimento com vocês aqui agora, é só eu começar a orar aqui agora, começar a orar e pular aqui em cima do altar, daqui a pouquinho todo mundo está pulando, todo mundo está gritando, e a pessoa que estiver aqui visitando a gente, fala assim, mas espera aí, eu vim no culto, como é que é esse culto? Ele vai perguntar para um crente que trouxe ele, aqui, me explica, como é que é o culto de vocês? O culto é isso aqui que eu estou vendo aqui? É diferente? Como é que é? Por isso que o culto tem que ser um momento onde a igreja está sentada ouvindo, e aqui tem um pregador falando. Quantos estão entendendo isso? Porque senão, meu irmão, a gente vai fazer a coisa de maneira desordenada, porque o apóstolo Paulo também ensina que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Olha o capítulo 10 de Levítico, versículo 1 ao versículo 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara, fizeram do jeito deles. Versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor dentro do templo. Versículo 3, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, perdeu os 2 filhos dele. Arão era o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, mas fizeram do jeito errado. É por isso que esse culto aqui, ele precisa ser oferecido antes de qualquer coisa a Deus. É por isso que nesse altar aqui não é palco de apresentação, aqui não tem artista, aqui não tem cantor profissional, aqui tem adorador. E os adoradores que se cuidem de não apresentar a Deus fogo estranho, porque esse fogo estranho que tiver em cima do altar, ele prejudica a igreja toda, e é perigoso alguém subir aqui com fogo estranho e morrer. É por isso que eu sou muito criterioso, e você mais ainda daqui para frente, de saber quem está portando esse altar, seja cantando, tocando ou pregando, porque a igreja, ela recebe o que vem do altar. É a igreja que está aí assentada, você que está sentado, recebe tudo que vem daqui. Então, não é daí para cá, é daqui para lá, porque o fogo tem que vir para queimar pecado, para purificar a nossa vida. A palavra tem que vir para nos aproximar de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele continua ainda dizendo sobre 3 atitudes necessárias para que esse culto nosso, ele seja realizado de maneira a Deus, agradável a Deus, que ele aceite. Tem muitas pessoas que querem receber de Deus alguma coisa. Tem muitas pessoas que querem experimentar a vontade de Deus. Quantos não querem experimentar a vontade de Deus? Eu quero, eu preciso, e eu busco todo dia experimentar a boa vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo coloca aqui 3 atitudes que o crente precisa fazer para que o seu culto seja um culto espiritual, seja um culto abençoado e, acima de tudo, seja aceito por Deus, e a gente venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos estão entendendo? E aqui ele está dizendo essas 3 atitudes. A primeira atitude, eu falei aqui a semana retrasada, quando nós falamos aqui sobre o capítulo de número 12 e o verso de número 2, e não vos amoldeis, ou não vos conformeis ao sistema desse mundo. Ou seja, a palavra aqui, meu querido, que está dizendo para mim e para você, nesse primeiro item de conformação, significa não vos conformeis, ou seja, não amolde, ou não amoldar, ou não se ajustar às coisas desse mundo, não se conformar com as coisas desse mundo, não se adequar ao sistema desse mundo. E lemos aqui também em 1 João 2,15 e 16, por favor, abra para mim aí, fica aí fazendo um favor no telão, 1 João 2,15 e 16, vamos ler a Bíblia hoje, amém, irmãos?
Amém? Para você ter um entendimento mais claro e preciso do que nós queremos terminar essa mensagem hoje, a segunda parte dela. Aí João no capítulo, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, ele vai estar dizendo a respeito desse amoldar, se conformar com esse mundo, o sistema desse mundo. O crente, ele é diferente, ele não é igual e não é melhor do que ninguém. O crente é diferente. Você vivia uma vida lá fora, mas depois que você veio para o Evangelho, para o reino de Deus, agora ele estabelece. Então presta atenção, se nós estamos servindo a Deus, estamos prestando o nosso culto a Deus, Ele vai fazer exigências agora a mim e a você. Ele vai colocar agora alguns quesitos, alguns mandamentos, para que eu e você obedeçam. Não adianta a gente querer fazer com que Deus aceite a mim e a você de goela abaixo. Não, tu tem que me aceitar, não é assim. Não é assim, Deus nos aceita sim, mas para que o nosso culto seja abençoado e nós sejamos aceitos diante dEle, olha só o que ele diz aqui no capítulo 2 de 1 João, verso 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o verso 17? Não tem. Verso 16, irmãos, está dizendo para mim o 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus... Então, para mim e para você fazermos a vontade de Deus, é necessário que a gente se abstenha das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. São coisas atreladas ao velho homem. Então ele está colocando aqui uma condição para que o crente realmente seja um crente santificado, abençoado. E agora ele vai falar mais um quesito, ele vai falar a respeito da transformação. A palavra transformação, ela também tem um sentido de mudar, converter, modificar, transformação de caráter. Ou seja, meu irmão, alguma coisa precisa mudar na nossa vida. As mudanças são necessárias na vida do crente. Olha, quando você veio de lá, Ele te aceitou do jeito que você estava. Ele não rejeitou você porque você era um ébrio, você era um alcoólatra, você era um drogado, você era um adúltero, eu não sei o que você era lá fora. Quando você veio, Ele aceitou você do jeito que você era, porque o próprio Jesus disse nas suas palavras, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não lançou na tua cara o teu pecado, não perguntou para você, como é que você vai fazer agora com esse tanto de coisa que você está vivendo, esse monte de pecado? Não, quando você veio, você chegou diante daquele que é poderoso para te purificar, para perdoar o teu pecado, e Ele usou de misericórdia, de graça e de perdão para contigo. Mas quando você veio para cá, veio para a presença de Deus, algo iria com certeza mudar. E essa mudança não começou porque você falou, eu resolvi parar de beber, eu resolvi parar de ser um homem desonesto ou corrupto. Não, a gente não consegue dar jeito nos nossos pecados, não consegue. Por mais que você queira aperfeiçoar a si mesmo, você vai ficar decepcionado. Quando você veio para Ele, Ele se encarregou, através da sua palavra e do Espírito Santo, para ministrar ao nosso entendimento essa palavra. E na medida que você foi ouvindo, você foi se purificando. Por isso que o salmista diz, como o mancebo, como o jovem purificará o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como água, que purifica, que limpa, lava os nossos pecados. Então nós fomos purificados dos nossos pecados, glória a Deus por isso, e continuamos todos os dias a ser purificados, porque essa transformação não é uma transformação de momento, não, é uma transformação contínua, é uma mudança contínua.
Olha para você ver na tua vida, tem muita coisa que você está vivendo, que você gostaria de não estar vivendo, ou não estar praticando, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas pode ficar tranquilo, nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo da verdade, que trabalha agora, nesse momento, com a palavra, no teu entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa transformação, essa mudança, essa modificação que acontece na vida do crente, e a gente vai mudando, a gente vai se transformando, a gente vai melhorando. Olha para você, veja que 5 anos atrás, alguém olhava para você e dizia para você alguma coisa que não condizia. Alguém poderia chamar você de bandido, alguém poderia até colocar alguns apelidos em você, ou algumas qualidades erradas que você tinha, e passado algum tempo, depois que você começou a se tornar realmente um cristão, a vir à igreja, ouvir a palavra, e deixar o Espírito Santo fazer a obra, alguém chega e fala para você assim: eu estou vendo uma mudança na tua vida. Interessante que você agora não é mais o mesmo. Antes você era um camarada que saía para as baladas, antes você era um camarada que não tinha honestidade, mas agora algumas coisas mudou na tua vida. E alguém pode até perguntar: o que aconteceu contigo? Você levou uma lavagem cerebral? Não, foi Jesus que entrou na minha vida. O velho homem começou a ficar confrontado em relação à palavra de Deus. Então essa transformação, ela é nítida e notória na vida do crente. Olha para mim aqui e presta atenção no que eu vou te falar. Não sei quanto tempo você frequenta uma igreja evangélica, não sei quanto tempo você é um cristão, se você tem uma carteirinha de membro, ou você professa o nome de Jesus, eu não sei, não importa quanto tempo, mas desde o dia que você aceitou Jesus, desde o dia que você se tornou um cristão, a tua vida mudou, ou está mudando? Porque se isso não estiver acontecendo, tem algo errado, ou com a igreja, ou com a ministração da palavra, ou contigo mesmo, porque a nossa vida precisa mudar. Porque todos os dias nós vamos limpando as arestas da nossa vida, ouvindo a palavra, não por nossa conta, mas por conta do Espírito Santo, que vai pontuando para mim e para você onde nós estamos errando. 1 Pedro, capítulo número 1, verso 14 ao 16, olha só que o apóstolo Pedro está falando, exatamente a respeito dessa transformação, dessa mudança de caráter, que nós vamos presenciando. É tão bom a gente ver o agir de Deus na nossa vida, é tão bom as pessoas olharem para você, e dizer para você: ó, antes eu vou te ser sincero, eu não vendia para você nem a dinheiro, porque você não valia nada. Hoje, não precisa nem assinar promissória nem nada, hoje eu acredito em você, teu caráter foi mudado. Antes você era, sabe, um picareta, hoje não, hoje eu vou ser uma pessoa honesta, porque o velho homem, meu querido, tem que morrer dentro de nós. Quantos estão entendendo essa palavra? Então 1 Pedro, no capítulo número 1, verso 14, é isso mesmo? O versículo 14 até o versículo 14 ou 16 de 1 Pedro. Como filhos obedientes, olha a obediência aí. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Só que o 14 por enquanto. Você está percebendo que havia na nossa vida uma grande, forte ignorância? Você está percebendo aqui que antes de você conhecer Jesus, você errava, porque o próprio Jesus falou: errais por não conhecerem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Você está percebendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que aquele tempo da ignorância, Deus passou a borracha nele, porque não adianta a gente ficar julgando as pessoas pela ignorância que elas estão vivendo. Porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4,4 não diz isso? Que o Deus desse século, que é Satanás, cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da salvação. Então essas pessoas vivem ainda nas trevas, na escuridão do conhecimento, mas nós não. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o versículo 16, porquanto está escrito: sede santos porque eu. Então você está percebendo que a segunda atitude do crente: primeiro, eu não vou me amoldar às coisas desse mundo, nem a cultura, nem a moda lá de fora, porque nós precisamos viver de acordo com os padrões de Deus. Você não precisa viver como crente, como um cafona, não.
Ah, pastor, agora tem que ser saia lá no pé? Tem que ficar andando até ela arrastando no pé a saia? Não, precisa ser assim também não. Mas também não precisa ser 4 dedos em cima do joelho. Concorda, irmãos? Amém? Então o crente é assim, nem lá e nem cá. Nós vivemos de maneira moderada. Nós vivemos segundo o padrão da palavra de Deus. Nós não vivemos uma vida cristã para dar mau testemunho para aqueles que estão de fora. Porque você imagina alguém lá de fora ficar olhando para mim e para você e fazer um pré-julgamento de nós, dizendo: mas eu não estou te entendendo, você diz que é cristão, mas eu não vejo nada em você diferente. O teu falar é como uma pessoa do mundo, o teu vestir é como uma pessoa do mundo, o seu agir é como uma pessoa do mundo. Não estou aqui, irmãos, discriminando o mundo, não. Eu estou dizendo sobre um sistema que não condiz com aquilo que o apóstolo Paulo determinou para o crente. Amém, irmãos? É um padrão. Não precisamos elevar ao ponto de nós escandalizarmos o reino de Deus para viver lá no mundo. Nós podemos ser o que nós somos e podemos ser o bom perfume de Cristo e atrair muitas pessoas para cá. É porque que aqui, em nome de Jesus, eu espero que Deus jamais mude, ou deixe eu mudar, ou me conformar com situações que a gente vê por aí. Por favor, meus irmãos, se a gente quer ganhar algum pagodeiro, se a gente quer ganhar algum funkeiro, se a gente quer ganhar alguns que cantam rap, ou algumas pessoas que fazem alguma coisa lá fora, a gente só vai ganhar eles através da palavra. Só a palavra é suficiente. Não coloca esse povo aqui não, e põe aqui um grupo de rap, um grupo de funk numa semana, um grupo de pagode na outra, e deixa os irmãos para lá e para cá aqui, para Deus fazer alguma coisa na vida deles, porque não é assim que Deus trabalha. Deus deixou nessa terra os pregadores e deixou essa palavra para que pudesse ser divulgada a todos, e através da palavra, só o evangelho seja suficiente para tirar qualquer pessoa do engano, do pecado lá fora e purificar, santificar e escrever o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Não precisa metodologia, não precisa métodos espúrios, não precisa fazer nada. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem vai realizando essa obra de transformação do nosso caráter, do nosso homem interior, é o Espírito Santo, e nós não podemos tirar a ênfase do Espírito Santo. É por isso que essa igreja, ela é pentecostal. Quando eu digo pentecostal, eu não estou dizendo, como muitos têm visto por aí, o pentecostalismo como forma de chacota. Virou chacota ser pentecostal. Quando fala de pentecostal, a mídia, o YouTube, faz questão de expor lá algumas igrejas que têm as suas movimentações espirituais de maneira exagerada, por uma questão só, irmãos: educação espiritual. Hoje não dá tempo da gente fazer isso, mas uma outra oportunidade a gente vai fazer isso, quando o apóstolo Paulo fala a respeito das línguas estranhas. O falar em línguas estranhas, o crente que é batizado com o Espírito Santo, fala sim em línguas estranhas, deve falar, e aqui tem ênfase ao batismo com o Espírito Santo e ao falar línguas estranhas. Só não tem ênfase a algumas movimentações que são puramente emocionais. Porque o Espírito Santo, meu querido, ele não é desordeiro. O problema é o momento da emoção, é o problema que a pessoa é tomada de uma emoção, de uma movimentação, que não dá para entender, porque não há necessidade disso. E aí fica por aí essa chacota em relação aos pentecostais. Então essa igreja, ela é pentecostal, acreditamos na obra do Espírito Santo, buscamos o batismo com o Espírito Santo, acreditamos em revelação, acreditamos na profecia, mas tudo isso precisa vir de Deus e não da carne. Amém, irmãos? Então aqui, o apóstolo Paulo falou para a gente aqui, a respeito da santidade. E agora, o terceiro ponto para a gente encerrar a mensagem, quantos estão entendendo? Está na hora ainda? Posso pregar mais?
Então vamos continuar então. Agora, a terceira atitude que o crente precisa ter em relação ao seu culto a Deus, para que ele seja recebido por Deus e para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele vai para o terceiro ponto, que é a parte B do versículo do capítulo 12 de Romanos. Ele vai falar agora na parte B aqui, que é a terceira atitude, pela renovação da vossa mente. Então aqui ele está dizendo, pela renovação da vossa mente. Mente, no grego, significa a faculdade do pensamento, a razão em sua atividade e qualidade moral. A mudança necessária, meu querido, passa primeiro pelo pensamento e pelo raciocínio, porém deve-se avançar para a transformação no nosso interior. Não é apenas a palavra ela é pregada, mas quando a palavra é liberada através do Espírito Santo, essa palavra ela vai diretamente à nossa mente e ela mexe com o homem interior. Nós temos aqui, meus irmãos, uma luta travada o tempo todo entre o homem espiritual e o homem carnal. Você agora está realmente com uma atitude de homem espiritual. Você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus e alimentando o homem espiritual. Mas quando você sai por aquela porta ali, aí já tem um outro homem carnal que vai travar uma luta o tempo todo contra o homem espiritual. Essa batalha é intensa o tempo todo. Eu não quero dizer que para você se tornar um homem espiritual, você precisa carregar a Bíblia o dia inteiro para o supermercado, ir lá para o trabalho, nada disso, isso é fanatismo. A Bíblia tem que estar na ponta da nossa língua. Aonde o crente chega, a Bíblia chega junto. Por isso que o crente tem que conhecer de Bíblia. É por isso que aqui a gente não quer perder tempo. Aqui o que eu tenho para dizer aqui, meu querido, da minha vida é muito pouco. O que eu tenho para dizer aqui é a respeito da Bíblia Sagrada. Esse conteúdo tem que estar na nossa mente o tempo todo, porque nós temos a mente de Cristo. É um absurdo, às vezes, um crente encontrar com uma pessoa lá fora, não tem uma palavra para dar a ela, não tem um versículo guardado na memória, mas se perguntar para o abençoado, fala para mim, de que time que você é? Ah, eu sou do Vasco, hein, Ismael? Vascaíno? Fala para mim, qual é o nome do jogador? Tem os 12 jogadores que ele tem de cor e até os reservas estão lá. E até o técnico que saiu ou não saiu também sabe. Então há muito conhecimento secular de muita coisa lá fora. Não que seja pecado você torcer por um time de futebol, nada disso. Mas o que chama a nossa atenção é que o analfabetismo evangélico é muito grande. Tem gente aí que de Bíblia não sabe nada. Por que não sabe? Porque não está buscando. Porque se buscar, encontra. Sim ou não? Nós temos aqui uma excelente escola dominical. Uma escola dominical nos lares da quarta-feira. Excelente. Por que eu digo que é excelente? Porque todo domingo, às 18 horas, a nossa irmã Luciana está com o grupo de professores ensinando cada lição que vai ser ensinada nos lares. E tem também às 18 horas aqui na nossa igreja. Vocês sabiam disso? Que aqui tem escola dominical? Quem sabia disso? É pouca gente que sabe, Luciana. Luciana, vamos propagar mais isso, tá? No telão, pode pôr para mim aqui, mais anúncios sobre escola dominical, às 18 horas, escola bíblica dominical para a igreja, conhecimento de Bíblia, para você manusear bem essa palavra de Deus, para você ter como responder para as pessoas lá fora, a respeito da tua fé. Alguém pergunta para você, por que você é crente? Não sei, sou crente porque minha mãe é crente. Por que você vai na igreja? Porque meu pai e minha mãe vão na igreja. Não, irmãos. Nós temos que ter objetivos, nós temos que saber qual é a razão pela qual nós estamos servindo a Deus. Quantos estão entendendo isto? Então vamos para mais um versículo da palavra de Deus, que vai falar exatamente sobre essa mudança necessária no nosso interior. Efésios capítulo 4, o verso 22 ao 24, olha que coisa interessante, que o apóstolo Paulo também vai falar a respeito dessa mudança que tem que acontecer na nossa velha natureza. Efésios capítulo de número 4, estamos encerrando já a mensagem, capítulo de número 4, verso 22 a 24, quantos acharam? Quero ler no telão aqui, que quanto ao trato passado, vos despojeis
do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Presta atenção aqui, que tem o mesmo sentido do Romanos capítulo 12, verso 2. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está batendo em cima de algo necessário que a igreja precisa entender a respeito do nosso culto. A velha natureza não pode nos dominar mais. O velho homem não pode mais ficar paralelo ao novo homem. O velho homem já foi sepultado com Cristo. Você agora é nova criatura, novamente, renovado, regenerado, transformado, vivificado, santificado, para o viver com Deus. Não há como nós prestarmos um culto a Deus da maneira que a gente está vivendo. Hoje foi um domingo, achei até interessante, hoje pela manhã, o irmão Júlio, ele está aí não, né? O Júlio de manhã brincou comigo, falou comigo, eu falei com ele assim, olha, hoje eu vou pregar à noite. Aí ele falou assim, pastor Roberto, o senhor vai assistir um futebolzinho de tarde, né, dar uma descansada, e depois o senhor vai para a igreja pregar. Eu falei, negativo, seja pregando ou não pregando, se eu tenho o domingo como dia do Senhor, esse dia não é meu, a minha mente não pode se preencher com Faustão, eu não posso chegar aqui cheio de Faustão, não posso chegar aqui revoltado porque o Vasco perdeu para o Flamengo. Eu não posso aqui ficar discutindo na porta da igreja ou dentro da igreja a respeito de política, porque esses corruptos, não. Quando você entrar por aquelas portas ali, entenda o que o grande sábio Salomão disse, que quando eu e você entrarmos por ali, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é que a casa do Senhor, amém, irmãos? Esse lugar aqui foi santificado para Deus, então guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Conversar de novela aqui não tem novela não, aqui não tem venda, nem política, nem nada, aqui só tem adorador. Aprenda isso. Nós temos que voltar, meus irmãos, a um tempo onde as pessoas entravam na igreja em qualquer horário, e as pessoas iam para os seus bancos, suas cadeiras, e se ajoelhavam e começavam a adorar a Deus, a orar a Deus, para que aquele culto daquele dia fosse uma bênção, para que Deus usasse a boca do pregador para falar com ela. Não é para vir num culto como esse e ficar pontuando quantos erros ortográficos o pastor cometeu. O pastor cometeu um erro ortográfico agora há pouco, ele não conseguiu completar uma palavra. Você está atento ao que eu estou falando de maneira ortográfica, ou você está atento ao que o Espírito Santo está falando contigo? Porque se você entrou aqui para ver a beleza desse templo, ou ficar pontuando alguma coisa que foi feito em relação ao louvor, à pregação, você perdeu tempo. Porque esse culto aqui, ele tem que mudar a nossa vida. Esse culto aqui tem que ser extraordinário. Esse culto aqui tem que ser de maneira tal que Deus fale de maneira conosco que possa mudar a nossa eternidade. Como pode nós olharmos atentamente para alguns detalhes que não têm tanta importância? Aqui a gente não erra tanto assim não, mas tem lugares que você vê uma aberração de muitos erros, mas o evangelho está sendo pregado. A palavra tem que ser respeitada. O agir de Deus está acontecendo sim ou não? Então, meu irmão, que haja temor no teu coração, e que essa velha natureza, esse velho homem de críticas, esse velho homem arrogante, que busca sempre atentar para alguns detalhes, esse homem morra novamente. Que Deus possa fazer de novo na nossa vida aquilo que Ele fez há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Eu preciso voltar a praticar as primeiras obras. Eu preciso voltar àquele tempo e quando a palavra falava eu chorava. Eu preciso voltar àquele tempo que quando o pastor falava alguma coisa a respeito do ministério, eu estava pronto para poder fazer.
A gente precisa entender que esse culto aqui, que está sendo realizado, está sendo feito pelo pastor que está pregando, pelos diáconos que estão nos seus posicionamentos, pelos adoradores que aqui cantaram e tocaram. Nós estamos fazendo esse culto, e esse culto, no término dele, Deus vai aceitar isso com um aroma suave, que sai da terra e chega a ele e diz: olha, eu aceitei esse culto, e todos que participaram dele vão sair desse culto abençoados por Deus. Eu não posso sair daqui sem a bênção de Deus. Se eu sair daqui sem a presença de Deus, eu perdi foi tempo, gastei gasolina para poder vir aqui, para sair, entrar vazio e sair vazio. Não, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus, mais forte como você nunca esteve, mais convicto como você nunca esteve, convicção de fé, que agora você não é mais um velho homem, você agora é uma nova criatura, você agora não é alguém que resiste a Deus, agora você é alguém que se sujeita a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele... Então na vida do crente não cabe diabo nenhum, demônio nenhum. Sabe por quê? Porque todos nós nos submetemos à vontade de Deus. E é por isso que, para encerrar essa mensagem, eu quero ler contigo aqui. Afinal de contas, se nós vamos prestar o nosso culto, né, não nos conformando com esse mundo, nos transformando mediante a renovação da nossa mente. Agora, a última parte diz: nós vamos assim, se assim procedermos, vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, o último versículo, você pode até ficar de pé, que nós vamos encerrar. Último versículo para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, verso de número 3, até o verso número 7, vamos ler em pé, para a gente saber qual que é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, meu querido, que todos os seus filhos, e esses filhos é eu e você, amém? A vontade dele é que você se abstenha da imoralidade, que você se abstenha da carnalidade. A carne não pode mais imperar na nossa vida, ao ponto de nos afastar de Deus. É isso mesmo que está na sua Bíblia aí? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, do ato sexual antes do casamento. Antes de passar para o versículo 5, eu quero só mencionar sobre isso aqui. Quanta gente, irmãos, que tem nos criticado, crítica mesmo, sabe, dizendo para a gente: pastor, eu não vejo necessidade do senhor falar tanto de pecado nesse altar, está ficando um assunto muito repetitivo. Não está, vai continuar sendo dito aqui nesse altar a respeito de pecado, porque a única coisa que destrói uma igreja, põe ela abaixo, fecha a porta dela, é o pecado dentro dela. No dia que nesse altar a pastora Elza, eu ou os pastores auxiliares deixar de falar do nosso pecado, do que nós estamos fazendo nesse mundo, essa igreja vai abaixo. Sai 1, sai 2, sai 3, sai 4, sai 10, sai 100, sai 1000. Por quê? Porque é o pecado que vai levar eu e você para o inferno. É ele que vai nos levar para o inferno. E Jesus veio dar jeito nesse pecado. E Paulo está dizendo aqui no versículo número 4, vamos continuar. Não rejeite isso, por favor. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de maneira individual. Cuida da tua vida, cuida do teu vaso, santifica o teu vaso. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, ou aqueles que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. E o versículo número 8. Porque não nos chamou Deus... Quero que a igreja toda leia esse versículo. Porque... Agora você entendeu? Por que esse culto nosso
tem que ser um culto o qual nós vamos apresentar diante dele, como vasos diante dele, como servos do Senhor, buscando essa transformação todo dia. Você entende que se não acontecer isso aqui, nós vamos viver na imundície o tempo todo? Deus não te chamou, jovem, Deus não te chamou para fazer do teu corpo um corpo de prostituição. Deus não te chamou, jovem, para você viver nas drogas. Deus não te chamou, homem de Deus, para você viver no adultério. E o maior adultério que os homens estão cometendo hoje é o adultério virtual. As pesquisas estão aí dizendo que esse tipo de problema, né, que é a pornografia, se tornou um vício. O vício se tornou uma coisa cotidiana na vida das pessoas. O vício da pornografia. A pessoa não consegue entrar na internet sem olhar pornografia. Você já viu, vocês são inteligentes, você já viu como é que o diabo é sem vergonha? Todo mundo tem internet que sabe disso. Você está lá, tem uma janelinha do lado, você vai passando, você quer ouvir o quê? Uma mensagem, né, Ismael? Vem uma mensagem, vem outra mensagem, daqui a pouquinho aparece uma janelinha de lá, uma mulher pelada. Oh meu Deus, o sangue de Jesus. Você desce mais uma janelinha, aparece mais uma mulher nua lá, para fazer com que você, por curiosidade, você acesse. Aliás, hoje nem precisa, eu estou bem atrasado, nem precisa disso não. No WhatsApp as manda, né? Não é isso, Davi? Manda. Do seu zap, se abre o zap, está lá aquele monte de imundície lá na sua frente. E essa imundície que tem contaminado tantos casamentos e tantos crentes que não oram mais, não jejuam mais, não lê a Bíblia mais, estão vivendo arrebocado, não consegue ter uma firmeza de propósito, não consegue ter um relacionamento com Deus. Os jovens sabem o que eu estou dizendo aí. A internet tem sido um vilão para acabar com o teu relacionamento com Deus. Presta atenção nessa abençoada internet. Não tem nada de errado na internet. Esse aplicativo é uma bênção para quem sabe fazer uso dele. Para você que não sabe, acaba com isso, porque você não consegue se manter na casa de Deus por causa dessa imundície, da imoralidade, essa enxurrada de imoralidade que está vindo o tempo todo para a nossa mente. Você já percebeu que a tua mente é contaminada o tempo todo com esse tipo de coisa? Você já percebeu que no teu trabalho, na tua escola, amanhã vai para a escola, as meninas que estudam nas faculdades, quando chega lá, você só escuta experiências sexuais, você só escuta pornografia, você só escuta aquilo que na verdade não te santifica. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para que você tenha uma mente transformada, se abstenha dessa imoralidade virtual e até mesmo pessoal. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha falado contigo de maneira poderosa. Que o Espírito Santo amanhã, que é segunda-feira, continue falando conosco, para que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos convidar aqui os pastores auxiliares aqui para frente, os diáconos, diaconisa, o pessoal do louvor, tome posicionamento. Nós estaremos lendo a palavra de Deus e participando da ceia do Senhor. Nós estaremos orando daqui a pouquinho, para que o Senhor venha estar purificando os nossos pecados, para que o Senhor, Ele não nos rejeite nessa noite, e que esse culto não seja um fogo estranho para Ele. Esse culto seja um aroma suave nas narinas de Deus. Quantos entenderam essa mensagem dessa noite? Então eu gostaria que você pudesse guardar no teu coração essa palavra. Nós vamos ler agora. A pastora Elza vai estar nos ajudando, ela vai estar lendo o texto sagrado, onde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 11, vai falar a respeito da ceia. Esse é o teu momento, meu irmão. Você ouviu uma palavra nessa noite que diz respeito à transformação, uma mudança. Quem sabe você está resistindo em não mudar, não faça isso. No dia que ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É tempo de quebrantamento, irmãos. É tempo de você deixar Deus fazer contigo como o oleiro faz com barro. Deixa Ele quebrar esse vaso e fazer de novo, para que você seja um vaso de honra e glória na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos ler o texto sagrado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo. Feche os seus olhos. Ele disse: a ceia é minha, é o meu sangue, é o meu corpo, o memorial pertence a mim. Foi isso que ele deixou claro. É o meu sangue, é o meu corpo. Ele diz: quando você tomar da ceia, você está anunciando a minha história, você está declarando o que eu realizei, você está declarando a minha missão. Quando você participa do meu corpo e do meu sangue, você está proclamando que eu concluí a minha missão. Porque na entrega do meu sangue e do meu corpo, eu redimi você. Então você precisa fazer isso com coerência, não como um ritual religioso, mas como alguém que na sociedade demonstra o poder desse sangue e o poder desse corpo, que foram entregues naquela cruz em nosso favor. Ele diz: portanto, examine cada um a si mesmo. Essa é uma das nossas formas de dar testemunho na sociedade, de que nós recebemos o sacrifício de Cristo por nós. Vamos orar? Vamos orar. Somos imperfeitos, temos nossas falhas. Ouvimos a palavra nessa noite. Há um desafio que foi colocado diante de nós, de transformação, de renovação da mente, de purificação, de santificação. Nós todos precisávamos desta palavra. Nós todos vamos embora com deveres de casa para fazermos. Nós todos precisamos levar mais a sério a nossa vida com Deus. Nós todos estamos sendo chamados essa noite para sair de cima do muro e decidir de fato se nós temos mesmo um desejo de ser crentes sérios, corretos diante do nosso Deus. E se essa é a nossa resposta, o nosso ajudador está conosco. Vamos orar e vamos confessar. Comece confessando, comece humildemente reconhecendo, comece humildemente admitindo: Senhor, eu sei que eu tenho falhas e as trago diante de Ti. Confessa, abre teu coração, seja sincero, chame a presença de Deus para a sua vida agora, para a sua realidade agora. Ele não resiste ao humilde, Ele não resiste ao quebrantado de coração. Aquele que o busca com sinceridade o encontra. Comece confessando, comece admitindo, comece reconhecendo e depois clame, suplique, rogue. A misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia dEle é a causa de Ele nos aceitar, apesar das nossas imperfeições. Então clame pela misericórdia dEle, clame a ajuda dEle. Ore como homem de Deus que você é, como uma mulher de Deus que você é, como um jovem de Deus que você é. Imperfeito é verdade, mas você é de Deus. Você não é do mundo, você é de Deus. Você poderia se entregar ao mundo, você poderia se abandonar no sistema do mundo, mas você não quer, você quer ser de Deus.
Então peça ajuda a Ele. Peça a Ele que visite sua alma, que preencha seu coração, que essa não seja apenas mais uma ceia, mas que seja uma experiência nova, revigorante, restauradora. Aqueles que estiverem com sede serão saciados nesse momento, aqueles que estiverem doentes serão curados nesse momento, porque o Deus dos deuses é o nosso Deus, o poderoso Deus é o nosso Deus. A nossa aliança é com Deus de verdade, que está aqui nesse momento, falando conosco e tocando em nós. Para a glória do teu nome eu te peço, amado Jesus, oh Galileu bendito, amado Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador amado, Salvador eterno, Salvador poderoso das nossas almas. Tu mudaste o curso da nossa história, Tu mudaste o rumo da nossa vida. Está nos dando a oportunidade mais maravilhosa que nós podíamos ter, de viver nessa terra como povo de Deus, que honra a Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, que assume a Deus e que anda nos caminhos de Deus. Precisamos da tua ajuda, Senhor, precisamos do teu perdão, precisamos da tua força na nossa vida, porque o pecado do qual o Senhor já nos libertou, ele continua nos rondando, ele continua em volta de nós, ele continua nos convidando, todo dia, toda hora, todo momento. Mas a tua presença em nós, a tua presença real na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa mente, na nossa alma, preenchendo todo o nosso ser, a tua vida em nós, a tua vida em nós, nos dá força, nos dá condições de resistir, de dizer não ao pecado, de manter a nossa aliança de santidade ao Senhor. Nós vamos participar da ceia agora, Pai, com muito temor na alma, mas com muita alegria, porque é o Senhor que nos convida, porque foi o Senhor que preparou um lugar para nós nessa mesa. Nós não chegamos aqui pela nossa própria força, como ouvimos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos atraiu, e o Senhor que começou a boa obra vai completar essa boa obra na minha vida, na vida de cada um dos meus amados irmãos. E nós um dia vamos cear juntos nas mansões celestiais, as bodas do Cordeiro, para os vencedores em Cristo. Oh, restaura-nos agora, é para a glória do Senhor mesmo, Pai, para que não andemos pelas ruas dessa cidade escandalizando o Evangelho, mas que, ó Deus, elevemos o Teu nome em Juiz de Fora, que o nosso jeito de ser e de viver eleve o Teu nome nessa cidade, que as pessoas dobrem a língua ao falar do nosso Deus, por causa do nosso exemplo, do testemunho que nós haveremos de dar, da satisfação que nós haveremos de demonstrar, por ser servos do Deus vivo. Ministra o Senhor mesmo a ceia para o Teu povo nesta hora, que não seja apenas os ingredientes físicos feitos por mãos humanas, mas que, ó Deus, aquilo que eles representam realmente seja oferecido a cada um dos Teus filhos nesta noite, o pão vivo que desce do céu e que realmente nos purifica, nos alimenta e nos fortalece. Para a glória do Senhor eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Todo momento, a todo instante, nós nos rendemos, nos entregamos, nós nos prostramos diante de Ti. Tu és tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. Tu és tudo, tudo. Tu és tudo que nós desejamos. Preenche o nosso ser, preenche todo o nosso ser. Somos vasos escolhidos do Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, nossa alma te engrandece, Senhor. Todo o nosso ser te exalta, todo o nosso ser te exalta, todo o nosso ser exalta ao Senhor, Salvador eterno da nossa alma. Obrigado, Deus, pelo teu mover neste lugar, pelo teu mover nas nossas vidas, Senhor. Ah, que o teu toque permaneça sobre nós.